E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar do Depois, do Stephen King, que é um livro que eu li aqui num dispositivo de leitura digital. Nesse caso aqui, um Kobo velhinho que eu tenho. Aliás, recentemente eu fiz um vídeo no Instagram falando que eu não tenho o costume de ler, né? Eu nunca li muito aqui no dispositivo, eu tenho ele há quase 10 anos, já faz muito tempo. E eu nunca utilizei ele muito assim, né? Eu prefiro o papel. Mas aí quando eu fiz o vídeo, eu fiquei olhando os livros que eu tinha aqui e eu comecei a dar uma olhadinha nesse livro. Eh, Comecei a folhear, né, aqui no leitor, comecei a ler a primeira parte e tal. Tinha visto há algum tempo algumas sinopses a respeito desse livro aqui e eu simplesmente, era um domingo, eu comecei a ler e passaram algumas horas e eu tinha lido 52 páginas, né? Eu sou um leitor lento, né? Eu leio de forma bastante lenta, né? Eu gosto de voltar nas frases e prestar atenção em algumas coisas, mas eu tinha lido 52 páginas e aí falei, bom, é um livro curto, falei, agora eu vou até o fim. E eu vou explicar por que eu gostei desse livro aqui. Mas antes de falar sobre o livro, eu gostaria de lembrar vocês de, por favor, deixar o seu like, se inscrever no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição da compra desse livro. Se você comprar através desse link, você vai estar ajudando o canal e não paga nada além do preço normal do livro. Se inscrever é aquela coisa de sempre. Se inscreve, ativa o sininho de notificações para ajudar o projeto do canal e compartilhe com seus amigos, com aquelas pessoas que você acha que podem gostar, tá bom? Então vamos falar do livro. Meu nome é Jamie Conklin e uma vez eu desenhei um peru de ação de graças que achei que ficou do caralho. Depois, não muito depois, descobri que estava mais pra feio pra caralho. Às vezes a verdade é uma merda mesmo. Acho que essa é uma história de terror. Dá uma olhada. O Depois é uma proposta que o Stephen King recebeu de uma editora chamada Hard Case Crime, que é uma editora que tem a proposta de publicar histórias curtas tentando resgatar aqueles livros de literatura pulp, de mistério, de detetives, de terror, né, de suspense dos anos 60 e 70. E a primeira vez que o Stephen King escreveu uma história para esse, se eu não me engano, a primeira vez, eu não sou um especialista em Stephen King, existem vários canais aí no YouTube que são especializados nessa literatura do Stephen King, mas acho que o primeiro livro que ele escreveu foi esse aqui, o Joyland, que eu não lembro se tem uma resenha aqui no canal. Se não tiver, eu vou fazer uma resenha, porque é um livro que eu já li 3 vezes, eu gosto muito desse livro aqui. Eu não vou, né, resenhar esse livro aqui, mas essa é uma história bem legal que se passa nos anos 70, acho que é nos anos 70, onde um senhor está contando a história de uma memória que ele teve, que ele tem em relação ao que se passou quando ele tinha 20 e poucos anos, quando ele foi trabalhar num parque chamado Joyland. E aqui também é uma história de mistério. É um livro curto esse aqui, ele tem 200 aqui no caso dessa edição, 239 páginas, e a proposta era justamente essa. Então o que se trata a história do Depois, né? Depois conta a história de um garoto, né? Esse garoto aqui dessa... Deixa eu ver se dá para dar um zoom, um zoom não, uma, um close aqui. Então depois vai contar a história desse garoto. Ele está contando essa história quando ele tem 21 ou 22 anos, mas ele começa a contar essa história, a contar essas memórias desde que ele tinha 4 ou 5 anos. E o que acontece? Esse garoto, ele vê gente morta, assim como no filme do Bruce Willis. Inclusive ele cita isso aqui, ele fala, eu vejo gente morta, mas é um pouco diferente do filme do Bruce Willis. A diferença uma das diferenças é que ao falar com essas pessoas que estão mortas, elas não podem mentir. Elas não conseguem mentir para mim. Então o livro vai se desenrolando sobre o que acontece com ele ao presenciar essas pessoas, que quando elas morrem, ele consegue ver. É muito divertido, eu não posso falar muito da trama porque é um livro curto, acho que a edição física dele tem 190 páginas, se eu não me engano, 190 e poucas páginas. Aqui é óbvio que o número de páginas vai variar dependendo da diagramação que você der, mas a edição física tem 190 e poucas páginas, é ainda mais curto do que o Joyland. Quando eu comecei a folhear, eu pensei, eu gosto tanto do Joyland, acho que é uma história não sei, ela me tocou, ela é mais melancólica, ela é mais, ela tem um teor, tem a sua
dose de mistério e um pouco de sobrenatural. E aí eu comecei a ler esse aqui e falei, bom, esse aqui parece que não vai me pegar. Mas a escrita do Stephen King é tão boa, tão ágil, que parece que você está realmente vendo um filme, né? Uma adaptação. Ele escreve muito com essa característica imagética de adaptações para o cinema. Então esse garoto vai se envolvendo, ele tem uma mãe, que é uma agente literária, que vive um pouco distante dele, né? Fisicamente não, mas ela não tem aquela presença de mãe, porque ela tem que cuidar, ela mora sozinha com ele, ela tem que cuidar dos negócios, tem que cuidar de um irmão que tem um problema muito grave. Então ela não tem uma presença carinhosa na vida dele, mas isso não o atrapalha muito. Na verdade, ele aprende a lidar com essa relação com essa mãe, e é uma mãe bastante boca suja, é muito engraçada, ela é muito autêntica, né? Ela é muito assertiva, e ela tem um relacionamento com uma policial, uma outra moça, a Lisa, que está aqui nessa capa, representada por essa mulher bonitona aqui, né? Tipo dessas capas mesmo dos anos 60 e 70 para chamar atenção, mas que na minha cabeça foi outra coisa. Eu tenho pela descrição que ele dá, eu tenho uma imagem da Liz, Liz ou Lisa, Liz, se eu não me engano, um pouco diferente. Então elas têm esse relacionamento, enfim, e acontece uma série de coisas que eu não posso dar spoiler, porque para cada uma dessas coisas que acontecem faz avançar a trama de maneira bem divertida. Ele tem um senso de humor muito legal aqui, muito autêntico. O Stephen King é mestre em escrever do ponto de vista infantil, né, de crianças. Ele é incrível nesse sentido. Basta ver o It, a Coisa, o conto O Corpo, que gerou o filme Conta Comigo. Enfim, ele tem essa capacidade muito apurada de escrever do ponto de vista de personagens infantis. E aqui conta várias passagens da vida dele, enfim, e ele se envolve em crimes e suspenses. O garoto acaba por se envolver com essas coisas. A tradução está muito boa, né? Eu acho que está bem condizente com aquilo que o Stephen King escreve mesmo na língua original norte-americana, porque aqui tem uma série de gírias e de palavras coloquiais que tem que ser adaptada para o nosso português. E como a linguagem é de um adolescente, né, primeiro de uma criança, e ele vai crescendo ao longo da história, então aquela forma de falar tem que ser muito bem adaptada, senão fica um livro estranho, a voz acaba destoando na tradução. E aqui a tradução é muito boa. Deixa eu ver de quem que é a tradução para não cometer a injustiça de não dizer o nome. A tradução então é da Regiane Winarski. E eu pesquisei em algumas sinopses, e pessoas que leem bastante Stephen King dizem que ela é uma das melhores tradutoras do Stephen King, porque ela conhece muito bem a obra dele e faz essa voz ser transportada para o nosso idioma de forma muito habilidosa. Eu gostei bastante. Deixa eu até confirmar se a tradução aqui do Joyland é a mesma. É a mesma, exatamente. Aquilo do Joyland é a mesma tradução. Então ela é realmente muito boa tradutora da obra do Stephen King. Então a trama vai se desenrolando e ele pulando de situação em situação de forma muito divertida, e ele tem um humor sarcástico muito grande e vai prendendo você. É bem ao estilo mesmo de literatura de detetive, de literatura de suspense, de mistério. Aqui o dedo de sobrenatural é bastante carregado, muito maior do que no caso do Joyland. E o que me deixou meio receoso no começo, porque eu não sou muito dessas histórias muito sobrenaturais, eu prefiro já uma coisa mais calcada na realidade, mas aqui ficou realmente com a dosagem perfeita. Então é um livro que se propõe a divertir e a entreter sem grandes pretensões. Como a proposta é ser uma história curta, não há, por exemplo, um aprofundamento dos personagens, mas os personagens aqui construídos são extremamente bem construídos. Aqui eles são apresentados de uma maneira que você consegue formar a personalidade de cada um e ter empatia ou aversão, no caso, por aqueles que a história está propondo. Então eu recomendo demais, como o que eu chamo de literatura de entretenimento. De repente, se você está meio travado, porque andou lendo livros muito cabeçudos ultimamente, livros muito pesados, você pode pegar uma leitura dessa daqui e vai se divertir.
Não é um livro que eu provavelmente vou voltar, estou dizendo isso porque esse livro aqui eu voltei várias vezes, é uma história muito boa essa daqui. Agora eu vou fazer um vídeo um pouco mais aprofundado sobre o Joyland, eu quero reler ele em algum momento. Não sei, talvez é por isso que eu tenho ele só na versão de e-book, eu talvez não compraria a versão impressa. Aliás, é uma coisa que eu tenho feito ultimamente, é me policiar para não ficar comprando muitas edições que eu não vou reler e focar justamente naqueles livros que um dia eu devo voltar, enfim, porque os livros estão realmente muito caros nesse momento. Então a gente tem que fazer uma curadoria, na minha opinião, modesta opinião, fazer uma curadoria mais detalhada, mais afinada na nossa biblioteca, para evitar comprar aqueles livros que provavelmente a gente nunca vai voltar. De qualquer forma, se você gosta de Stephen King, ou se você nunca leu Stephen King, na minha opinião, esse é um bom livro para começar. Ele não tem, como eu falei, aquelas coisas muito mirabolantes de fantasia sobrenatural, aquelas coisas muito fantásticas, não fantasia, mas fantásticas, sobrenaturais. É um livro muito rápido de ser lido, muito divertido, muito ágil, com uma escrita extremamente bem feita para os propósitos que esse livro ele chega até o leitor. Então é isso, pessoal. Agradeço você que assistiu até aqui. Vou lembrá-lo mais uma vez de se inscrever, ativar os sininhos aqui de notificação, compartilhar. E se você quiser comprar este e outros livros que eu sempre recomendo aqui no canal, basta usar o link do canal aqui. Você não vai estar pagando nada além do preço normal do livro e ao mesmo tempo ajudando o canal a se desenvolver, tá bom? A manter esse projeto do canal. Muito obrigado, boas leituras e até o próximo vídeo. Tchau!